Enraizado. Capítulo 4. Nada a provar. Em paz me deleito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Salmos 4:8. A jornada da confiança é uma rua de mão dupla. Deus não apenas leva nossos corações a uma maior intimidade e dependência dele, enquanto implanta o nosso sistema de raízes, como também nos confia algumas tarefas, dons, oportunidades e recursos. Este outro lado da jornada da confiança é a jornada de sermos mordomos desses recursos. E o objetivo da mordomia é a fidelidade. Deus procura colaboradores que obedeçam, o sigam com fidelidade, conforme ele constrói o seu reino aqui na terra. Se existe uma coisa que eu aprendi seguindo a Jesus, foi que você se sentirá atolado até o pescoço de coisas para fazer o tempo todo. Por volta dos meus 20 anos, eu tinha certeza de que a sensação de estar atolado de coisas diminuiria com o tempo, mas isso ainda não aconteceu. Deus continua aumentando o peso daquilo que Ele me pede para administrar e requer mais crescimento em minha vida. O peso daquilo que Deus nos confia pressiona nossa vida com a pressão desconfortável. Como o meu mentor Bill Johnson diz, Deus não está interessado no seu conforto, Ele está interessado no seu crescimento. A razão por Ele ter nos deixado um consolador é porque sabia que seríamos levados a situações desconfortáveis. A questão não é se enfrentaremos o desconforto no processo ou não, mas como devemos responder a estas pressões. Deus sempre estará convidando, impelindo e desafiando você a maiores níveis de fé e descanso. É importante saber que existe 2 tipos de pressão que você encontrará no processo de crescimento. Uma delas vem de Deus e outra não. É possível conhecê-las dependendo da direção a que cada uma delas empurra. Deus sempre estará convidando, impelindo e desafiando você a maiores níveis de fé e descanso. O inimigo, porém, sempre o empurrará para lugares desnecessários e medo, incentivando-o a tentar fazer as coisas com o próprio esforço e sabedoria e em seu tempo. Encontramos fé no descanso e o inimigo fará de tudo para que você ceda à sua pressão e saia do descanso. Aprender a resistir às pressões que não vêm de Deus é essencial para uma mordomia fiel. Dormindo na tempestade, em Marcos, capítulo 4, versículo 35-40, vemos uma das melhores descrições sobre o que significa viver em fé, descanso, a saber, Jesus dormindo no barco durante uma tempestade assombrosa. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado", deixando a multidão, e eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se levantaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importas que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalma-se." E o vento se aquietou e fez a completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Não temos os detalhes do que os discípulos faziam antes de acordar Jesus, mas se eles comentassem que estavam com medo, parece que enfrentavam uma luta desnecessária. Os pescadores experientes, que sem dúvida já haviam enfrentado muitas tempestades, estavam provavelmente desesperados para salvar o barco, enquanto os outros estavam em pânico, orando freneticamente a Deus. Jesus, por outro lado, dormia tranquilamente e depois acalmou a tempestade. Estas são as 2 expressões de fé e descanso. Como um seguidor fiel de Jesus, você deve ser capaz de dormir em meio à tempestade e depois acalmá-las. Você deve ser capaz de descansar na pressão e depois resolver o que está causando essa pressão, usando a autoridade que Deus confiou em você. Obviamente, existe uma curva de aprendizagem quando falamos de fé e descanso, assim como houve para os discípulos. Se lermos nas entrelinhas, parece que antes de entrarem no barco com Jesus, dormir e acalmar a tempestade não era uma opção para eles. Quase podemos ver seus olhares confusos quando Jesus repreende por não terem fé.
Medo e ansiedade era a resposta padrão para esse tipo de situação, assim como para muito de nós. Nossa curva de aprendizagem é sobre desaprender estas respostas à pressão arraigadas em nossos corações e aprender novas respostas baseadas em fé e descanso que Deus graciosamente nos ensina. Fé, diz a Bíblia, é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Então, quando se trata desta jornada de nos tornarmos mordomos fiéis, o que é que devemos esperar para termos confiança para enfrentar a tempestade como Jesus enfrentou? Deixe o Senhor construir a sua casa. Primeiramente, precisamos ter esperança na promessa de que Deus construirá nossa casa. Completa a visão que Ele colocou em nossos corações de produzir frutos duradouros, impactar pessoas e entrar em plenitude daquilo que Ele nos criou para sermos. Salmos 127:1 diz: se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Isto não implica que não haja trabalho a ser feito por nossa parte, mas sim que não ocupamos uma posição de liderança neste projeto. Deus é o arquiteto, o patrocinador, o dono, o mestre de obra. A equipe de construção é praticamente todo o resto. Nosso papel é de sermos colaboradores de Deus enquanto Ele constrói a nossa visão. Existe um lugar de descanso onde entramos quando entendemos que Ele está construindo nossa casa. Se você achar que é você quem está construindo, acabará com medo e ansioso. O Senhor insistiu comigo com esse assunto no começo do meu ministério. Ele constantemente me dizia para me afastar e deixar que Ele construísse o meu ministério. O Senhor também me mostrou um princípio nas Escrituras sobre a natureza do esforço humano e o que isso produz em nossas vidas. Este esforço pertence ao que a Bíblia chama de domínio da carne. A vida do cristão deve funcionar apenas no domínio do Espírito, não da carne. João 1:12-13 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, dei-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus repete isso 2 capítulos depois em sua conversa com Nicodemos, onde ele explica o que significa nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3:6. Da mesma forma, Paulo confronta a igreja de Gálatas sobre eles terem sucumbido às expressões dos mestres, que insistiam que, para alguém ser considerado reto, deveria observar as leis religiosas judaicas, juntamente com a fé em Jesus. O apóstolo diz que eles estão tentando adicionar obras da carne à obra do Espírito. Ele insistiu com eles assim, como o Senhor insistiu comigo. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, quero agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Gálatas 3:3. A versão da Bíblia, a mensagem coloca desta forma: permitam-me perguntar, como começou a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço para agradar a Deus? Ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? Pretendem continuar com essa loucura? É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus? Vocês não foram capazes o bastante para completar a obra de Deus e acham que pode aperfeiçoá-la? Gálatas, capítulo 3, versículo 2 e 3. Aí está. Apenas pessoas loucas poderiam pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Mas é exatamente isto que fazemos quando cedemos à pressão de assumirmos construção de nossas casas e tentamos fazer o que só Deus pode fazer acontecer. Vejo várias pessoas que cedem à vontade da carne e descobrem que o medo e a ansiedade geram mais medo e ansiedade. A carne dá à luz a carne, o que significa que no lugar de aliviar a pressão em sua vida, ela aumenta exponencialmente.
Por quê? Porque quando se constrói a casa, torna-se também responsável por mantê-la. Se você abrir a porta, a responsabilidade de mantê-la aberta também será sua. Mas se Deus constrói a casa, é Ele quem a sustenta. Se Ele abre a porta, é Ele quem a mantém aberta. E isso é um trabalho que apenas Ele pode fazer. Muitas pessoas ficam sob pressão por tentarem manter aberta uma porta que Deus não abriu. Por isso, você deve assumir um compromisso racional dizendo: Senhor, é bom que o Senhor abra a porta, pois eu não vou abri-la. Quando o Senhor a abrir, entrarei por ela. Nós não nos levamos até lá. Quando começamos a lançar os álbuns do Jesus Cultura, a banda não era muito conhecida. Não tínhamos muitas expectativas, nem nas nossas e nem no público. Então a pressão sobre esses álbuns era baixa. Tiveram pouca exposição na mídia, positiva ou negativa. Com o passar dos anos, as coisas aumentaram, assim como a pressão. Agora, quando lançamos um álbum, muito mais pessoas o ouvem e têm opinião sobre ele. A enxurrada de elogios e críticas que chegam até a nós é sufocante. Não é tão bom quanto o anterior, só isso. Não me impressionou, acho que estão vendidos. Eles só pensam em dinheiro agora. Sofremos muito mais pressão hoje em dia com relação à opinião das pessoas se irão gostar, comprar nossos álbuns, do que sofremos com os nossos primeiros trabalhos. Mas não importa o quão intensa esta pressão se torne, se eu retorno ao mesmo lugar de descanso. Eu simplesmente me lembro de que não tenho ideia de como chegamos aqui, exceto por termos seguido a Jesus. Porque eu me sentiria pressionado a fazer algo para me manter aqui, diferente do que fiz para chegar aqui. A banda de Jesus Cultura começou como uma equipe de louvor do grupo de jovens que eu pastoreava na igreja de Betel. Kim Woka, Chris Kilala e Melissa Rowe lideravam o louvor em nossas reuniões semanais e conferências de jovens. Começamos a encontrar a Deus de forma muito significativa durante o louvor. E eu pensei, precisamos gravar isto. Conseguiremos por isto um CD para que mais pessoas encontrem a Deus da mesma forma que estamos encontrando. Gravamos o nosso primeiro CD em uma de nossas conferências. Algumas pessoas compraram o suficiente para nos encorajar e fazer de novo. Enquanto discutíamos o que deveríamos entrar no segundo álbum, um membro da equipe se aproximou com a ideia de gravarmos um DVD junto com o CD. Perguntei como faríamos isso e ele respondeu que precisaríamos apenas pedir algumas câmeras a alguns conhecidos. Então começamos a perguntar: Oi, alguém tem câmera aí? Uma pessoa disse: eu tenho uma XL, outra pessoa tinha uma GL e outra uma câmera antiga de transmissão. Juntamos as três e filmamos um DVD do nosso segundo álbum, We Cry Out. Pessoas nos perguntaram por que colocamos tantas músicas covers, regravações em nossos primeiros álbuns. Colocamos porque essas músicas moviam nossos corações e levavam-nos ao encontro com Deus. Não ligávamos para quem as tinha escrito: Phil, Wilson, Chris, John, Mark Mickellan. Se nós encontrássemos Deus através de uma canção, queríamos que outras pessoas também experimentassem isto. Quando estávamos decidindo a lista de música que entraria We Cry Out, Kim sugeriu uma música de John Mark Mickellan, How He Loves. Pouco depois que lançamos o CD e o DVD, ouvimos dizer que alguém havia postado o vídeo de Kim cantando How He Loves no YouTube. Não tínhamos sequer pensado em colocar nossas músicas no YouTube, pois o nosso canal era para compartilhar vídeos caseiros naquela época, não a máquina de marketing global que é hoje. Algum tempo depois, alguém nos disse que How He Loves estava com 25 mil visualizações. Não acreditei, aquele número me surpreendeu, mas ele acabou sendo o divisor de águas. How He Loves explodiu em todo lugar. Começamos a receber testemunho de toda parte do mundo. As pessoas não conseguiam parar de chorar quando assistiam. Amigos que não eram cristãos viam o vídeo e entregavam suas vidas a Jesus. Pastores o mostravam às suas congregações com um exemplo de como a adoração deveria ser e era tocado na conferência de liderança.
Nós não tivemos parte em nada disso. Nunca tivemos uma reunião de marketing sobre o álbum. Nem mesmo a ideia de colocá-lo online partiu de nós. Deus usou outra pessoa para postá-lo. Nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Era Deus quem estava construindo a nossa casa. Então, quando a pressão tentar entrar sorrateiramente para convencer-nos a tentar, por esforço próprio, adicionar algo ao que Deus fez, está fazendo voltar às nossas fundações. Nós não construímos isso e não precisamos nos sentir pressionados para mantermos onde Deus nos colocou. Não precisamos manter aberta a porta que Deus abriu. Se Deus quiser fechar a porta, Ele pode. Se Ele quiser abrir a porta, Ele pode. Há tanto descanso nessa posição. Sou fiel, apaixonado por fazer o que Deus me manda fazer. Mas não tenho nenhuma dúvida sobre quem é responsável pelo crescimento do Jesus Cultura. O momento em que eu começo a pensar que sou responsável é o momento que eu me afasto da minha verdadeira responsabilidade. Não é minha responsabilidade construir ou manter a Jesus Cultura. A minha responsabilidade é seguir a Jesus. Para onde quer que eu vá, seguir Jesus, lá eu quero estar. Contanto que eu descanso no limites dessa tarefa, estou confiante que não cederei às pressões do inimigo de me fazer lutar para construir a casa que Deus está construindo. Sua habilidade de escolha. A segunda verdade que irá nos capacitar a viver em fé e descanso é de que não fomos nós que escolhemos a nós mesmos para esta jornada de mordomia. Deus nos escolheu. Na Bíblia você irá notar um padrão nas pessoas escolhidas por Deus. Ele escolhe pessoas que não são escolha óbvias. Se olhamos pela perspectiva humana para fazer coisas que Ele quer que elas façam. Davi não era uma escolha mais óbvia para ser rei. Gideão não era a escolha mais óbvia para lutar contra os midianitas. Os discípulos não eram escolhas óbvias para se tornarem líderes que transformariam o mundo. Há um motivo para Deus escolher dessa forma. Como vimos na jornada de Davi, Deus escolhe aqueles a quem ele pode desenvolver um sistema de raiz. E, na verdade, é uma vantagem que ele escolha pessoas que não se sentem qualificadas para o trabalho, pois é menor a probabilidade de que elas pensem que pode depender de si mesma para fazer algo acontecer. Paulo apontou isso aos coríntios. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada os que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, 26, 29. Não é nada divertido, mas é um bom sinal quando você se vê orando. Senhor, sinto-me tão inadequado para fazer o que o Senhor está me pedindo no lugar onde estou. Essa jornada atolada até o pescoço o leva a enfrentar suas inseguranças, suas fraquezas e suas inadequações face a face. Neste momento, João 15,16 é o meu versículo-chave. Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça. Sempre que eu me sinto inseguro ou inadequado, o que acontece sempre? Eu oro: Senhor, não me sinto que eu tenho o que é necessário para esta tarefa. Estou tão inseguro, mas eu reconheço que a ideia não foi minha, foi sua. O Senhor me escolheu e se fez, creio que eu tenho o que é necessário, ou o Senhor me dará o que é preciso. Minha confiança não está em minha habilidade, mas na habilidade dele de escolher. Ele não me escolheu para falhar, ele não me escolheu para ser infértil. Ele me escolheu para gerar frutos, muitos frutos e frutos que duram, e é nisto que eu descanso. Deus me escolheu e ele não cometeu um erro. Às vezes não posso evitar imaginar por que ele me chamou para certas áreas, quando parecia haver outras pessoas mais preparadas. De qualquer forma, Deus me escolheu e eu não vou duvidar dele ou falar mal de suas escolhas. Vou descansar no fato de que, quando me sinto inadequado, fraco ou inseguro, foi ele quem me escolheu e foi isto que ele me chamou para fazer.
Nada a provar. Existe um nível mais profundo de escolha, descanso em Deus que remete João 1, 12 e 13. Contudo, ao que receberam, aos que creram em seu nome, dei-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, mas nasceram pela vontade de Deus. Deus não chamou apenas para cumprir uma tarefa para ele, mas para ser seu filho. Antes de ter filho, as pessoas me diziam: quando você tiver filhos, irá entender melhor o coração paterno de Deus. Eu não tinha parâmetro para entender o que estavam dizendo. Eu simplesmente descartava suas palavras. Então tivemos nossa primeira filha. Lembro-me de segurá-la quando tinha apenas 1 mês e olhar cativado para o seu rostinho perfeito. Eu não tinha ideia do que seriam seus sonhos, paixões ou desejos. Não sabia de nada, apenas estava perdidamente apaixonado por ela. Naquele momento, tive uma revelação. As coisas mais importantes que faria na minha vida será criar esta criança. De repente, pregar o evangelho em estados lotados ao redor do mundo não parecia melhor do que criar a minha filha. Não havia nada que eu quisesse mais. Comprometi-me solidamente enquanto olhava para ela. Investirei meus recursos, meu tempo, energia, influência, tudo que eu tenho para ter certeza de que as coisas que estão em seu coração aconteçam. Enquanto eu experimentava esse amor intenso por minha filha, outro pensamento me veio à mente. É assim que Deus se sente em relação a mim. Ele está comprometido tanto assim a me ver bem-sucedido e cumprir os meus sonhos e chamado. Se sim, por que eu me preocupo? Um enorme sentimento de paz e descanso tomou conta de mim, no entendimento do que é ter um pai que trabalha por mim. Muitos anos mais tarde tive outro encontro com Deus, que me aprofundou ainda mais sobre o que significa ser o seu filho. Aconteceu assim que eu me sentei na primeira fileira, em uma conferência do Jesus Cultura pela manhã, pouco antes de subir para pregar. Para lhe dar um pouco do contexto, eu havia começado a pregar em nossas conferências. Tinha auxiliado e guiado um período de oração nesses eventos, por 4 anos antes de me sentir que era tempo de começar a pregar. Mesmo assim, facilitei um pouco para mim ao escolher uma sessão da manhã para pregar. Mesmo me sentindo chamado para pregar, queria ter certeza de que o tempo era aquele, de que Deus estava me chamando a isto. Naquela manhã, eu não estava confiante sobre a mensagem que iria pregar. Além disso, tivemos uma reunião poderosa a noite anterior. A reunião fora liberada por um pregador novo e promissor, uns 2 anos mais novo que eu, que pregou uma mensagem poderosa, que era tudo o que eu queria que fosse. Engraçada, profunda, reveladora e convincente. Então, depois do sermão, ele liberou um momento de oração no qual as pessoas foram tocadas por Deus de forma palpável. Neste dia, sentei-me na primeira fila, com as mãos na cabeça, completamente estressado, orando: Deus, por favor, não me deixe meu sermão ser ruim. Tenho certeza que todos pensaram que eu estava em um tempo profundo de oração para a congregação e ter um novo encontro com Deus. Mas, infelizmente, eu estava orando apenas por mim. Eu queria, desesperadamente, não parecer um idiota na frente do convidado especial que havia sido tão impressionante na noite anterior. Então o Senhor falou no meu coração: Bunny, você tem uma escolha. Pode escolher ser um pregador ou um filho. Se escolher ser um pregador, às vezes se sairá bem e outras nem tanto. Mas se você decidir ser o filho, então você será ótimo sempre, pois você é um filho maravilhoso. Tudo mudou para mim naquele momento. Disse: Deus, eu quero ser seu filho. Não quero ser nenhuma outra coisa. Não quero ser um pregador. Quero ser o filho. Daquele momento em diante, algo mudou dentro de mim. Eu estava motivado por algo diferente. Mas com certeza eu quero ser um bom pastor, um bom pregador e um bom líder. Mas nenhuma dessas coisas me motiva, pois não quero descer do púlpito e ouvir dizer: Bunny, você é um ótimo pregador. Quero ouvi-lo dizer: Bunny, você é um ótimo filho. Eu amo como você me ama, amo como você ama as pessoas, amo como você faz o melhor que pode para me seguir e ser obediente. Você é um ótimo filho. Descansar na verdade de que Deus o chamou para ser um filho irá desligar a pressão de se autoafirmar. Tantas pessoas são movidas pela necessidade de aprovar a si mesma. Eu só quero ser bom filho,
para que as pessoas vejam que eu fiz um bom trabalho. Você não é a última criança a ser escolhida para o time. Deus o escolheu. Escolheu você para ser o seu filho e para ser frutífero. Você tem tudo que é necessário, pois você tem a Ele. Ele será fiel em lhe dar tudo o que precisa para que você possa ser fiel em administrar tudo o que Ele confiou em você. Descanse no fato de que Deus escolheu e de que você não precisa provar nada a ninguém. Deixa-o construir a casa enquanto você se concentra em ser um ótimo filho ou filha. Que isto seja mais importante. Finalizamos aqui o capítulo 4. Meu nome é Isabel Dalmagro. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário o que você aprendeu no dia de hoje, deixa o seu like e compartilhe o vídeo para edificar mais vidas. Gratidão!